Pode ser mais forte. Você pode misturar teu aplauso com um grito de glória a Deus e aleluia. Você pode dar um grito de glória a Deus bem alto. Diga glória a Deus. Alguém pode celebrar Jesus nesta noite? Aleluia. Shalom Adonai. Adonai Shalom. 2025. 2025. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Você pode cumprimentar alguém que está do seu lado, se puder. Se a irmã ainda não está recuperada, pode deixar até a irmã voltar. Espírito Santo a trabalhar sobre a vida de algumas pessoas. E eu não estou com alguma dificuldade, porque preparamos algo e o Espírito Santo nos leva também sobre um outro caminho. Como Paulo disse, né? Não somos guiados pela carne, mas pelo... E talvez é aí onde eu vou ficar quando eu tiver a exortar os irmãos. Primeiro livro de Samuel. A presença de Deus está no nosso meio. A presença dele é real. O Senhor está aqui. Jacate prosuse que barana. E que teme kushadagada. Shana segede. O Senhor está no nosso meio. E o Senhor quer visitar algumas pessoas nesta noite e colocá-los no caminho. É uma terça fatá, mas o Espírito Santo entende essas coisas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos começar do versículo 6. Minha versão é a King James. O Senhor está no nosso meio, eu digo mais uma vez. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. A minha versão é a King James. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo mesmo: deve ser este, diga este, o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahweh assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. E eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Está escrito assim, não é? Mas o Senhor sonda o coração. Depois, Jessé chamou a Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não é este. Diga, não foi este. Também não foi este que Yahweh escolheu.
Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel declarou: também não é este, ou também este não foi o que Yahweh escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes, diga destes. O texto começa com estes e termina com destes. Yahweh escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E Yahweh afirmou: levanta-te e unge-o. É ele. Palavra do Senhor. É o 12 mídia. Podemos orar? Senhor, louvamos o teu nome porque tu és bom e a tua misericórdia dura e durará para sempre. Pai amado, te damos glória e honra porque estás no nosso meio. Continua a obra que começaste. Fale conosco de uma forma profunda. Queremos te ouvir. A liberdade para curar, a liberdade para se manifestar. Enquanto a pregação é exposta, tem a liberdade para se mover nos nossos meios, no nosso meio. Os doentes sejam curados, os oprimidos sejam libertos, em nome de Jesus Cristo. É isso que declaramos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Você pode tomar o teu assento enquanto aplaude ao Senhor. Os irmãos, quero saudar a igreja mais uma vez com Shalom Adonai. Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham na live ou nas plataformas digitais, Facebook, Instagram, com Shalom Adonai. E que Deus ricamente possa os abençoar. Aleluia. Eu quero pregá-los em 25 minutos. E vou ser muito breve porque precisamos orar. Aleluia. Terça Fatá tem essa dinâmica de que as coisas que estão fechadas têm de se abrir. É o lugar certo para que aquilo que por muito tempo andou fechado precisa se abrir. Aleluia. Então você veio no lugar certo. Quer dizer que todos que estamos aqui temos um motivo para que alguma coisa se abra. Amém? Todos nós temos alguma área de nossa vida que queremos que Deus abra, Deus se manifeste. E estamos numa terça em que deixa-te dar garantia que o Senhor já começou a trabalhar no nosso meio. O Senhor está aqui no nosso meio e é uma garantia que eu quero lhe dar no Senhor. Antes mesmo desse culto terminar, o Senhor fará muito mais. Aleluia. Eu acho que neste texto, ou sobre a história de Davi, eu já tenho série também. Minha série sobre a história de Davi já tem 5 capítulos, pelo menos aqui, né? Eu até, ao reler os meus bolsos, eu escrevi Davi, reflexos e reflexões. Já preguei 5 vezes aqui na CCE sobre a história de Davi. E eu, como pastor, disse no domingo, né? A Bíblia é isso. Quando se medita com a consciência de que você ainda não sabe nada sobre o texto, Deus traz coisas novas, Deus traz coisas que você não viu. Então, quando eu coloquei-me a meditar nesta história de novo, o Senhor colocou mais uma mensagem ao meu coração que eu quero passar ao teu coração. Aleluia.
Quando lemos esse trecho, eu li esse trecho, porque senão íamos ler muito. E normalmente levaria tempo a entender o contexto. Mas precisamos entender só um pouquinho esse contexto, até aqui onde estamos. Conhecemos a história de Israel, que Israel é o povo escolhido por Deus, que Deus governava Israel, né? Deus é aquele Deus que tirou Israel do Egito, né? Então, quando vemos essa história de Israel, e sendo Deus a governá-los, a comandá-los, Israel queria ser como as outras nações. Queria ter um homem que os governasse. Queria ter um homem também que os comandasse. E Deus queria governar, ou melhor, Deus os governava. Aí estamos a falar do tempo da teocracia, que é o governo de Deus. É onde Deus governa o povo de Israel. O povo de Israel, querendo, né, ser ou querendo imitar outras nações, eles vão pedir a Deus alguém que os governasse. Então é aí onde vem Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. E quando olhamos para a história de Saul, nós entendemos que Saul, quando foi ungido rei, ele foi buscar as ovelhas do seu pai. Essa história é muito conhecida. Quero só fazer os irmãos entenderem. Ele foi buscar as ovelhas do seu pai que se perdiam, ou que estavam perdidas, as jumentas que estavam perdidas. E no caminho ele acaba sendo ungido como rei de Israel. Aí entramos no período da teocracia. Saímos do período da... O que eu falei? Teocracia. Saul, o primeiro rei de Israel. Quando lemos a história de Saul, percebemos que ele era o tipo de rei ideal que os homens pediram. A Bíblia diz que ele era alto, bonito, dos ombros à cabeça subsaía. Ou seja, ele era um cara destacado. Mas eu entendi que Saul é a vontade dos homens, mas Davi é a vontade de Deus. E nessa história que estamos, nesse capítulo que estamos, estou a pular por causa do tempo. Nessa história que estamos, o rei Saul já havia se desviado dos caminhos de Deus. Uma vez ele estava no caminho de Deus, agora se desvia do caminho de Deus, se desvia da presença de Deus, se desvia então daquilo que Deus lhe ordenara. Saiu dos caminhos de Deus e Deus precisava colocar alguém no trono que estivesse alinhado com ele. Então é aí que Deus vai falar com Samuel para ir ungir um filho de Jessé no lugar de Saul. Aleluia. E a história diz que Samuel vai até a casa de Jessé e encontra os filhos de Jessé. Primeiro encontra Eliabe, e que na visão de Samuel, Eliabe tinha tudo para ser o rei. Ele tinha a aparência de rei. Ele tinha o perfil de um rei ideal. Mas Deus diz que ele o rejeitou, que não era este. Nesta porção que lemos, você vai encontrar algo semelhante. Este, não é este, não é este. Portanto, não é este. Também não foi este. É algo curioso que me chama a atenção, que este, ou não é este, se repete. Mas no último versículo, talvez nessa versão, não, que eu gosto de ler King James, não fala, mas na RA ou na ACF diz, este mesmo é aquele a quem Deus escolheu para governar o povo de Israel.
Saul estava no trono, ainda estava no trono, mas Deus já havia o rejeitado. Ou seja, temos um rei no trono, temos alguém que está na cadeira de rei, mas portanto já não está na vontade de Deus, ou já não é, a vontade de Deus, que ele permaneça onde ele está. Não é Deus que quer que ele permaneça aí. Saul está, mas Deus não quer que ele esteja, mas ele ainda está na cadeira. Temos aqui um homem que está no trono sem a presença de Deus. E no capítulo que lemos, temos um Davi que foi ungido rei, mas ainda não está no trono. Um já não tem a unção, mas ainda tem um lugar. E o outro não tem um lugar, mas tem a unção. Um já perdeu a unção, mas não perdeu o lugar. E o outro já recebeu a unção, mas ainda não recebeu o lugar. E a nossa vida, ela é uma vida feita de Saul e Davi. Há pessoas que já não têm requisitos para estar no lugar, mas ainda estão no lugar sem requisitos. Mas tem muitos que não têm ou já têm um requisito, mas não têm o lugar. E precisamos entender que na nossa caminhada nesta terra, enquanto estivermos nessa terra, nós teremos sempre esses dois episódios de que pessoas que já não têm a unção, mas estão no lugar, e pessoas que já têm a unção, mas ainda não estão no lugar. Eu vou repetir, eu disse ainda não estão no lugar. Eu não disse que não estão no lugar. Eu estou a dizer que ainda não estão no lugar. Eles já receberam a unção, já receberam a graça para entrar no lugar, já receberam os requisitos para entrar no lugar, mas só que ainda, vou repetir até você entender, eu estou a dizer que eles já receberam a unção, mas ainda não estão no lugar. Uma coisa é estar no lugar e a outra é ainda não estar no lugar. Quando eu estou a dizer que ainda não está no lugar, eu estou a dizer que é um tempo que necessariamente você precisa passar para amadurecer e chegar ao lugar. E eu estou a dizer para alguém neste preciso momento que nossa vida será uma vida de Saul e Davi. Nossa vida, enquanto na terra, estaremos sempre assim. Você vai olhar para algumas pessoas e vai dar conta que eles já não têm requisito para estar no lugar. Já não tem mesmo mais nada para estar no lugar, mas ainda está no lugar. Sabe por quê? Porque o lugar vicia. Ninguém quer perder o lugar. E a bem verdade, ninguém sai de determinados lugares, a não ser que Deus lhe arranca. Há lugares que o homem não vai sair se Deus não lhe arrancar, se Deus não lhe remover. Há lugares que Deus já rejeitou pessoas, mas o que está lá é um homem rejeitado, mas está no lugar. Que quer dizer que o lugar não determina a tua posição ou tua condição, só determina a tua posição. O rei Saul, eles têm posição, mas já não tem condição para estar no lugar. Ele só está na posição do lugar, mas ele já não tem unção, ou seja, já não tem condições para estar no lugar, para aguentar o embate do lugar. Mas como ele está no lugar, se habituou com o lugar e pensou que o lugar é dele, ele não vai sair a não ser que Deus lhe tira. Então, alguns lugares é preciso a intervenção de Deus. Aleluia. Alguns lugares, homens estão lá, mas já não têm habilidade para estar lá, já não têm requisitos para estar lá, já não têm nem vocação para estar lá,
Mas o que está lá é um homem que, afinal de contas, já está rejeitado. Por Deus já foi retirado, mas ainda não aconteceu. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel, eu aqui preciso lhe explicar algo interessante que eu aprendi. Samuel viu Eliabe, que ele tinha aparência de rei, mas não tinha a essência de rei. Posso pregar para alguém? Eliabe, ele só tinha a aparência de rei, mas não tinha a essência de um rei. Ele tinha aquilo que os homens achavam que um rei se daria bem para ser rei, mas para Deus ele não tinha as condições para ser rei. Então aqui eu aprendi que tem Eliabes que tem a aparência de ser rei, mas não são rei. O que eles têm é aparência, mas não tem a essência. E também aqui aprendi que tem Davi que não tem aparência, mas tem a essência de rei. Eles não têm humanamente a aparência de rei, não têm nem alguma condição humanamente para ser rei, mas eles têm para Deus tudo para ser rei. Então aqui eu quero dizer para a igreja que tem pessoas que não têm aparência de milionário, mas são milionários. Tem pessoas que não têm aparência de homem de Deus, mas são homem de Deus. Tem pessoas que não têm aparência de empresários, mas são empresários. E que para Deus não vê como o homem vê. Nós, para ver empresários, precisamos ver o terno, o sapato da Zara. Mas Deus não vê assim. Deus vê o coração. Deus vê a mente do homem. Ou seja, Deus vê totalmente diferente como o homem vê. Se Samuel tivesse que ungir um rei, ele ia ungir Eliabe. Porque os Eliabes da vida, posso pregar? Os Eliabes da vida têm aparência, têm tudo, humanamente falando, para estar no lugar. Mas divinamente falando, não tem nada para estar no lugar. E os Davi da vida, humanamente falando, não têm nada para estar no lugar. Mas divinamente falando, eles têm tudo para estar no lugar. Quero pregar para alguém nesta noite. As pessoas podem olhar para você e não ver que você tem alguma coisa. As pessoas podem te olhar como Davi e perceber que você não tem condições para estar no lugar. Mas há um Deus que te olhou no céu e disse que é mesmo este. E entenda algo. Aqui na Bíblia Sagrada, nesse texto, existem dois tipos de E. Existem duas filas. Tem a fila de Samuel e tem a fila de Deus. Tem o E de Samuel e tem o E de Deus. E perceba que o E de Samuel, o E de Deus anula. Mas o E de Deus, o E de Samuel não pode anular. Nesse texto que eu li, eu encontrei dois E. Existem dois E's. Na vida, no nosso dia a dia, existem dois E's. O E ou os E's dos homens e os E's de Deus. Ou a fila do homem e a fila de Deus. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos que na fila do homem, Davi era o último. E Eliabe era o primeiro. Mas só que na fila de Deus, Davi era o primeiro e Eliabe era o último. Então nós precisamos entender que na nossa vida tem dois E's, que é o E do homem e o E de Deus. Só que o E do homem Deus pode anular, mas o E de Deus ninguém pode anular. Porque quando Deus disse que é Davi, nenhum homem podia anular que é Davi. Mas quando o homem disse que é Eliabe, Deus anulou, disse não é este. Então eu estou a dizer que muitos de nós podemos não estar no E do homem, podemos não estar no E do chefe para a promoção,
Podemos não estar no E do bolso para a promoção, mas estamos no E de Deus. E deixa-me te dizer que quando você está no E de Deus, não aparece nada que você vai ser promovida, porque você está no campo a cuidar das ovelhas. Nem na lista da promoção você está, nem no caminho da promoção você está, nem na lista o RH te colocou, nem ninguém sabe de nada, mas esta é a lista do homem. Mano, vim te dizer que existe duas listas. Nessa vida que estamos, existe duas listas. Uma lista que é do homem, outra lista que é de Deus. Uma fila que é do homem, outra fila que é de Deus. A fila do homem Deus pode anular, mas a fila de Deus ninguém pode anular. Eu vim declarar para alguém que está neste lugar, que se você estiver na fila de Deus, ninguém poderá anular aquilo que Deus tem contigo. O plano que Deus tem contigo, o homem pode não ver, mas há um Deus que te viu e Ele vai dizer que este mesmo é. Eu preciso de 3 pessoas aqui para exemplificar algo. 3 mulheres, a graça vos alcançou. Irmãos, quando entendemos isso, nós vamos parar de fazer, por favor, minhas irmãs, vamos parar de fazer certas coisas. Pode olhar mesmo assim, nessa porta aqui. Quando nós entendemos isso, que existem 2 filas, você vai deixar de chorar por algumas coisas. Essa é a fila do homem. E para o homem que quer promover, eu sou o último. Primeiro tem que ir a irmã Rosária, que ela está na fila do homem. E Deus, para o homem, esta é a primeira que vai acontecer. E como a irmã, vou dizer, eu estou aqui, porque estou a me profetizar já. Como eu estou na fila de Deus, para os homens, eu sou o último. Mas para Deus, a beleza de servir Deus é isso. E para elas também eu sou o último. Só que para Deus, eu sou o primeiro. Porque para ela, a porta da promoção está aqui. Mas para Deus, a porta da promoção está aqui. Porque quando Deus começa a agir em nossa vida, a primeira, viram aqui, fica a última e o último fica o primeiro. Por quê? Porque não é de Deus. Eu estou a dizer que não é de Deus. Você não precisa se locomover, você não precisa se movimentar. É Deus que muda a porta daqui e traz aqui. E os homens não entendem como é que aconteceu. Mano, eu vim dizer, eu estou no é de Deus. Para o homem, eu tinha que cumprir esse processo todo, mas para Deus a porta estava aqui. Só que tem homens que, vamos dizer, eu estou aqui. Posso pregar para alguém? Eu estou aqui e eles estão a me complicar. Este está a me bloquear e me manda para aqui. Só que Deus é extraordinário. Como eu não estou no é do homem, eu estou no é de Deus. Deus faz mais isso. A porta é aqui. Porque se você estiver no é de Deus, ainda que te apertem, te bloqueiem, não tem como você não dar certo. Porque Deus pode tirar esta porta daqui e levar aqui. Amado, deixa eu te dizer, ainda que Davi ficasse uma semana, não iam consagrar Eliabe. Quem tinha que entrar na porta da consagração de ser rei é mesmo Davi. Quem tinha que sentar na cadeira de ser rei é mesmo Davi. Quem tinha que exercer o reinado era mesmo Davi. Sabe por quê? Porque no é do pai Davi não estava, mas estava no é de Deus. No é de Jessé, do seu pai biológico, Davi não estava, e se estava era o último. Só que no é de Deus ele é primeiro. E como eu sou primeiro no é de Deus, esses aqui não podem comer sem eu chegar. Porque Samuel vai dizer, enquanto aquele que não está no é de Deus não chegar, ninguém pode comer. Quer dizer que tem pessoas que não estão a comer porque eu ainda não cheguei, eu ainda não entrei na porta. Então tem pessoas que não estão a comer, tem pessoas que não estão a casar, tem pessoas que não estão a trabalhar, porque eu, como eu que estou no é de Deus, não abri a empresa que Deus colocou em mim, não abri o negócio que Deus colocou em mim. Então tem famílias que não estão a comer, porque eu que estou no é de Deus ainda não abri o negócio.
deixa eu te dizer, essa coisa de você adiar, de abrir negócio, está adiar também coisa dos outros. Quando você adia algo que Deus viu em ti, porque se eu estiver aqui, você pode estar a ver a mim, mas Deus já viu esses aqui. Quando eu entro, esses também entram. Quer dizer que se eu estiver no é de Deus, ainda que os homens não queiram, ainda que os homens apertem, posso profetizar para alguém? Mano, você está no é de Deus. A lista da empresa saiu, você não está na promoção. Vim te dizer, você está no é de Deus. O chefe não vai entender nada como é que entrou o teu nome lá. Nem o RH vai entender nada como é que te chamaram para a promoção. Sabe por quê? Porque na lista dele você pode não estar, mas há uma lista celestial que quando ele diz que é este, não há um homem que pode anular, não há demônio que possa complicar, não há feiticeiro que possa impedir aqueles que estão na lista de Deus. A questão é a seguinte: nós lutamos para estar na lista dos homens. Por quê? Porque a lista dos homens é a lista que nós estamos a ver. Nós queremos estar na lista dos homens e não queremos estar na lista de Deus. Por quê? Porque se eu estiver aqui, lista de Deus vai demorar bué. Ainda tem que entrar a irmã Rosária. Depois da irmã Rosária entrar, vai esperar mais 3 anos para a irmã Paula entrar. Depois da irmã Paula entrar, tens que esperar mais 7 anos ela entrar. Então para nós é tempo, é muito tempo. Só que se nós estivermos no é de Deus, se nós estivermos no é de Deus, Deus pode inverter a fila e você perceber que afinal você é primeiro. Só que tem pessoas, meu pastor, que eles não sabem que estão no é de Deus, e quando Deus vira a fila, eles se colocaram no meio. Perderam a graça de entrar primeiro porque olharam na lista do homem. Só que Deus tinha um plano de dizer que a fila não começa aqui, começa aqui. Como não aguentou esperar, ela veio aqui. Só que a porta na verdade não é aqui. A porta para Deus sempre foi aqui. Aí você perde a graça de entrar na fila de Deus por causa da tua impaciência. Amados, se nós estivermos no é de Deus, ainda que estamos no campo a pastar a ovelha do nosso Pai, nós estamos na lista de Deus. O homem pode nos tirar da lista, porque até Jessé tinham que lhe fazer lembrar, tinham que lhe perguntar se já não tem mais filho. Ele nem lembrou que tem mais Davi. O profeta que lhe fez lembrar, que lhe perguntou, não tem mais filho? É aí que ele recordou que tem um que está lá no campo. Sabe por que muitos de nós nos esqueceram? Os homens nos esqueceram, mas há um Deus no céu. Há um Deus que não nos esqueceu. Há um Deus que se lembra de nós. E nesta noite Ele está a mudar a fila. E nesta noite você pensou que você era a última, mas eu vim dizer para você que na fila de Deus você é o primeiro. Se você olhar para a história de José, vai dizer que o copeiro lhe esqueceu. O copeiro pode ter se esquecido, mas Deus não. Malembe, fica calmo. Não muda de posições precipitadamente. Porque você, por tua precipitação, você pode estar a estragar o milagre de Deus. Porque para o homem você aparenta ser o último. Eu estou a dizer, aparenta ser o último da fila. Mas vim dizer, para Deus você é o primeiro. Você só não está a perceber que tem pessoas aí que estão a te bloquear à toa. Estão a lutar para entrar só aqui no meio. Mas quando Deus dizer, olha, agora é hora de entrar, é virar assim. E lutamos só para quê? Aleluia. Então você precisa entender que Davi não estava no plano do pai. Deixa-me dizer para alguém, há algumas pessoas que não estão no plano do pai aqui.
do pai Jessé. Porque o pai Jessé lhe fizeram recordar se já não tem filho. Por quê? Porque para Jessé, obrigado minhas irmãs, para Jessé, Davi não serve. É aí que eu percebi que muitos de nós, para o pai da terra, estou a conjecturar, não estou a dizer que é teu pai. Para algumas pessoas nós não servimos para o lugar. Porque é aqui que eu quero já pregar. É aqui. Capítulo 12, ou versículo 12. Versículo 12. Aleluia. Está escrito: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo. Primeiro, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Vamos só sentar aqui um pouquinho. Na minha versão, King James diz: e ele mandou chamá-lo e era ruivo de belos olhos, saudável e admirável em aparência. Os Davis não têm aparência de rei. Aqueles a quem Deus os coloca na sua fila não têm nada que aparentam ser rei. Mas só que está escrito na Bíblia que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir os que são. Então, os da vida, eles têm verdadeiramente uma aparência de que não são reis. Mas sua essência, Deus os forjou para reis. Deus, enquanto estava lá no campo, cuidando das ovelhas, Deus estava trabalhando nele. Então aprenda a cuidar das ovelhas do teu pai. Porque é um trabalho que Deus necessariamente precisa que você faça para cuidar de Israel. Agora, ele é ungido rei. Deus lhe unge por intermédio do profeta Samuel. Mas ele é um rei que não tem trono. Primeira coisa, ele não tem trono porque Saul não saiu do trono ainda. Porque os Saús não querem sair do trono. Ele só não entrou no lugar porque Saul ainda está lá. Deixa eu dizer para alguém nesta noite. Tem lugares que Deus já te fez sentar, mas o Saul não quer te deixar entrar. Os Saul não saem. Os Saul não saem. Os Saul têm espírito de Faraó, não deixam sair. Então tem lugares que Deus espiritualmente já te deu. Você lembra da oração de Daniel? O anjo está lhe falando e diz: primeiro dia que você orou, Deus já enviou resposta. Deus já te ouviu, mas o príncipe da Pérsia, deixa eu te dizer, há lugares que Deus já te fez sentar, mas é Saul que não quer te deixar entrar. Há um Saul na tua empresa, a promoção já saiu, não quer assinar. Mas quero dizer para alguém, nesta noite, os Saul precisam sair das nossas cadeiras. Os Saul precisam sair do nosso destino. Porque nós somos Davi, precisamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos.
Então você precisa entender que primeiro ele não está lá porque Saul não saiu. Saul não quer sair. Já não tem condição para ficar lá. Ele sentou lá no trono. E como sentou, gostou. Mesmo, e aí está. O Saul, mano, pode estar de bengala, não vai deixar casar. Posso falar mais um pouco? O Saul pode não conseguir tomar banho, então lhe dá banho, não quer deixar casar. Esses são os Saul da vida. Mas nós temos um Deus. Eu disse, nós temos um Deus. Saul querendo ou não querendo, ele vai ter que sair. Outra coisa que ele já tem a unção é não estar no lugar pelo qual ele foi ungido. Além de Saul, tem só o tempo. Duas coisas que eu entendi. Ou é o tempo que ainda não chegou, ou é Saul que não quer te deixar entrar. Porque quando chega o tempo e Saul não sai, Deus tem que lhe matar. E ainda que Deus tem que enviar Filisteu para matar, Deus tem que enviar. Então, o que é que eu percebi nessa história? Eu percebi que a nossa história de vida, ela tem essas coisas, de nós não estamos nos lugares que Deus predestinou para chegarmos, porque tem um Saul que não quer sair, porque ele decidiu ficar lá, porque ele sentou no lugar, gostou do lugar e não quer sair. E nós temos essa história de vida, de lugares que já deveríamos chegar, de dimensões que já deveríamos alcançar, mas não alcançamos porque Saul não quer chegar, ou Saul não quer sair. E na verdade eu entendi que Saul não sai, Saul tem que lhe tirar. Ou seja, o Saul que sentou no teu lugar não vai sair. Você hoje precisa lhe tirar. Você hoje não precisa lhe tirar, você precisa lhe esforçar a sair. Ainda que ele não queira sair, ele é obrigado a sair, porque o dono da cadeira chegou. O dono do lugar chegou. Amados, deixa eu te dizer, há lugares que você já deveria entrar, mas Saul não quer te fazer entrar. E eu, quando estava a meditar nessa história, percebi que em Angola tem bué de Saul recursos humanos. A nossa história, maior Saul, são os recursos humanos. Porque os RH parece que trabalham com os bruxos. Ou no RH tem bué de feiticeiro. Porque às vezes já deram despacho, mas ele é quem engavetou. Por quê? Porque ele não quer que você chegue, ele é o teu Saul. Deixa eu dizer, todo Davi tem um Saul. Você é Davi? Você tem um Saul. Você não tem só um Golias, você tem um Saul. 28 dias mataste Golias, só que ficou Saul. E os Saús da vida são próximos às vezes. Os Saúl da história que não querem nos permitir avançar são às vezes os mais próximos. O que está a impedir casar, que está a impedir prosperar. Deus liberou uma unção profética para alguém, ou Deus liberou uma unção de prosperidade, mas o Saul bloqueou.
A unção está lá, mas Saul disse: never. Mas eu vim dizer para alguém nesta noite: se há um Saul na tua vida, hoje, pela graça de Deus, ele precisa deixar a cadeira que já não é dele. Foi dele, mas já não é dele. Porque ele perdeu a dignidade de estar no lugar e já não pode estar no lugar. Porque ele foi rejeitado por Deus e Davi foi aceito por Deus. Então ninguém pode lutar com quem Deus aceitou. Ninguém pode combater quem Deus aprovou. Ninguém pode lutar com quem Deus ungiu. Tem algum ungido aqui na sala? Então hoje eu vim pregar para algumas pessoas que já deveriam entrar em alguns lugares, já deveriam se tornar certas pessoas, já deveriam ter certas coisas, mas por causa do Saul, não lhes deixou ser. Aleluia. Bem rapidinho para terminar. Quero ler Mateus 25. Mídia, por favor, Mateus 25. Precisamos entender algo aqui, igreja. Nós vamos orar. Vamos entender. Tem pessoas que se perderam por causa de esperar. E esperaram com que Saul saísse. Eles morreram com a unção, porque Saul não saiu. Eles morreram esperando, com esperança que Saul um dia vai sair. Um dia. Mas Saul não sai assim. Ou você lhe força a sair, ou você lhe quebra para sair. Esse texto, embora fala do reino de Deus, vamos só ler, por favor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Até o versículo 5. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite com suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Versículo 5. Olha o que está a dizer. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui tem algo que eu quero dizer. Sabe por que elas dormiram? Porque o noivo demorou. O noivo demorou e elas dormiram. Que tem coisas que nós só está dormindo porque está a demorar. Nós esperamos, mas como demorou, nós acabamos por dormir. Nós acabamos por desistir delas porque demorou. É a demora. Tem pessoas que estavam vigilantes, receberam palavra, 2 anos, Saul bloqueou, demorou, dormiu. Quando receberam a palavra, estavam a crer, mas por causa da demora, dormiram. E aquilo foi. Mas deixa eu dizer, nesta noite, nós estamos a lutar com as coisas que demoraram. E as coisas que demoraram para entrarmos é porque teve alguém que os fez demorar. Os Saul fazem demorar. Os Saul nos cansam. Vou lhe deixar só aí 3 anos. Vai ver se ela vai acreditar mais. Daqui a 2 anos você já esqueceu daquilo. Você desistiu completamente. E dormiste. Essas virgens que me faz compreender que é porque o noivo demorou a chegar que elas dormiram. Quer dizer,
que a hora que estava marcada, elas estavam acordadas. Esperaram. Só que o texto está a dizer que o noivo demorou. Como demorou? Elas dormiram. Se coloca em pé, quero falar isso em pé. E como dormiram, tiveram as coisas que tiveram. Mas eu quero nesta noite te levar a orar 10 minutos por aquele lugar que você já deveria entrar, por aquele homem, por aquela mulher que você já deveria se tornar, por aquilo que já deveria acontecer. Mas a demora, os Saús, eu não sei o que tem demorado na tua vida. Eu não sei o que Deus te disse que você vai ser, ou o lugar em que você vai chegar, o que você vai se tornar. Mas se tiver algum Saúl na tua vida, hoje, nesta noite, ele precisa cair. Hoje, nesta noite, ele precisa ser derrubado. Hoje, nesta noite, o Saúl precisa sair do teu caminho. Hoje, nesta noite, os Saúl do teu destino precisam deixar a cadeira. Eu não sei qual é a cadeira que Deus te prometeu. Eu não sei qual é o lugar que Deus disse que você vai entrar. E você encontrou lá um Saúl. Por isso, eu quero convidar a igreja a levantar a sua voz e começar a orar, e começar a declarar.